E a segunda coisa é que o traficante ele não é um cara ingênuo. O traficante é como se fosse qualquer comerciante. Ele explora qualquer oportunidade que ele tem de lucro. Então, se ele pode comercializar uma substância ilícita, ele vai fazer. Se ele pode contrabandear uma substância, ele vai contrabandear. Então, por exemplo, esses DVDs piratas que vêm aí da China, sei lá, o que é que importa isso? Lojas americanas? Não, né? Então é uma quadrilha de contrabandistas que está explorando essa oportunidade de um produto que é legal em forma de contrabando. Não, você vê até o caso do cigarro, né? Que o cigarro é legalizado, mas o que mais vende é o que vem do Paraguai, que é R$3. A estimativa de contrabando de cigarro que é legalizado acho que é 31% no Brasil. E é só no Brasil? Não. Em Nova York, 55% do cigarro é contrabandeado. Então, por que acontece isso? Quando legaliza, eu tenho um preço lá embaixo, aí o que os governos fazem? Colocam um imposto alto, certo? Aí o que o traficante vai fazer? Vai vender barato e abocanhar o lucro do governo. Então, é um absurdo achar que vai terminar. Então, o que vai acontecer nesse processo? Bom, a gente sabe que no Brasil, a proporção de usuários é baixa. 3%, vocês viram quanto que tem de espaço para aumentar. Então, o mercado do traficante hoje é 3%. Vamos supor que legalize e vá para 15%. Então, o mercado é 5 vezes maior. Aí, o que o traficante vai fazer? Contrabandear. Qual é o saldo líquido disso? De repente pode ser lucrativo. A gente pode chegar numa situação em que o tráfico está ganhando mais dinheiro com a legalização do que contra. Porque ele vai explorar um mercado muito maior, que vai crescer na esteira da legalização. Então, e aí tem vários... O outro argumento é, a maconha ela é uma planta, você não precisa processar ela. A cocaína ela precisa de um laboratório de processamento. A heroína também, você precisa ter insumos, etc. Então, a maconha ela é descentralizada demais. Por exemplo, na Inglaterra, 30% do consumo da maconha são em lares, são pessoas, não tem nem venda. Então, nos Estados Unidos, vem maconha do Canadá, vem maconha do México, as pessoas plantam, então tem áreas que tem algum tipo de plantio. Então, o que acontece aí? Do consumidor final, do produtor para o consumidor final, a maconha passa em média em 2 a 3 mãos. A heroína passa em 10 intermediários diferentes. Então, por isso, quando você pensa em cocaína e heroína, cocaína, aquela ideia de a Colômbia é a produtora de cocaína. Então, você tem um ponto que produz cocaína, que é algo extremamente caro, que passa para o mundo inteiro. Então, os outros tipos de mercado de drogas são muito mais violentos. A maconha não, porque é algo descentralizado, é a ideia do narcos. Eu vou lá correr atrás do hippie que planta maconha em casa e está vendendo. Certo? Então, soluções, né? A gente só está falando de causa aqui. Então, como é que a gente trabalha isso? Então, o que eu tenho defendido? Eu tenho defendido que dá para... Se a gente mantém... se a gente legaliza, a gente está, na verdade, se rendendo, né? Se rendendo para o traficante, porque a gente não consegue combater o traficante, e se rendendo para os danos na saúde, porque a gente não consegue combater os danos da saúde. Mas dá para chegar numa situação de ganha-ganha, que é o quê? É baixar a prevalência, porque diminui o poder de tráfico e diminui os efeitos colaterais. O que aconteceu nos Estados Unidos? Então a gente tem aqui, ó, 1979, 14% dos americanos usavam alguma droga ilegal. Aí o que a gente viu que aconteceu? Chegou o Ronald Reagan, a onda conservadora. Então a Nancy Reagan, que era a mulher do Ronald Reagan, chegava na TV e lançou uma campanha chamada Just Say No to Drugs, apenas diga não às drogas. Clint Eastwood ia falar na TV contra as drogas. Então, tinham propagandas, tem um que é muito famoso, vocês podem jogar no YouTube e ver depois. Um cara, ele chega e fala, ó, esse é o seu cérebro, pega os ovos, bate os ovos, bota na frigideira, frita os ovos e fala, ó, este é o seu cérebro com drogas. Alguma pergunta? Parada bem aterrorizante, fundo preto. A Nancy ia falando fundo preto. Clint Eastwood com aquela cara de mal, tu fala, pô, Clint Eastwood é maneiro. Se eu fosse usuário, eu ia parar depois de ver o Clint Eastwood. Aquela cara de mal, eu digo não às drogas. Vale a pena jogar no YouTube pra ver. E o que acontece quando você faz esse movimento? Ó, em laranja, na década de 80, a percepção de risco de maconha. O que começou a acontecer? Começou a subir a percepção de risco. A pessoa começou a falar, opa, maconha não é assim tão tranquilo como falam. Essa pressão toda do governo. Então, os autores dizem, quando o governo leva a coisa a séria,
você traz os artistas juntos, né? Então todo mundo está vendo que a coisa está sendo levada com seriedade, você vai lá e consegue cooptar artistas, aí decretistas, etc. E a coisa funciona. Então aumentou o risco percebido. O que aconteceu com o uso? Desabou. Então, em 1979, cerca de 11 a 12% dos americanos fumavam maconha. Em 1991, foi para 3%. Olha o azul caindo, desabando daqui para cá, quando a percepção de risco sobe. O que é isso? É uma nova onda conservadora botando pressão. No Brasil, o que significa dizer isso? A gente precisa tirar o PT, né? Vai rapidinho desabar. Aumenta a percepção de risco, o usuário diminui, certo? E a mesma coisa aconteceu aqui, ó, o uso diminuiu, só que em 1991 voltou a subir. Foi? Antes de terminar, então um último argumento, é a ideia de que fala muito da importância do testemunho, né? De uma pessoa que saiu, passou por esse tipo de problema na vida e que conseguiu vencer, e quando ela fala é algo muito eloquente. Então eu nas pesquisas eu vi um texto do Abraham Lincoln que eu achei sensacional e que ajuda a gente a se colocar no debate, né? Então eu trouxe, como era algo de 1842, eu trouxe isso para o século XXI, fiz umas alterações lá e eu chamaria isso de temperança no século XXI. Então a ideia é falar um pouco disso e passar o testemunho depois ali. Mas sobre esse debate todo, quando a gente se depara lá com os pró-legalizadores, é a ideia de que, de novo, é comum e muito fácil atribuir motivações a nós homens que lutamos pela proibição das drogas. Outras além das quais nós professamos aqui. Ao padre é dito que ele advoga a temperança porque é um fanático e porque deseja a união da igreja e do Estado. Ao advogado, o motivo é o seu orgulho e a sua vaidade de ouvir a ele próprio falar. Ao ativista, porque defende a causa unicamente pelo seu salário. Mas quando um homem, que tem sido conhecido como uma vítima da intemperança, estoura todos os grilhões que o prendia e aparece diante de seus vizinhos, vestido em perfeito juízo, um homem que acaba de ser resgatado para a humanidade, pois muito havia se perdido, e que hoje levanta com lágrimas de alegria tremendo em seus olhos, para falar sobre as misérias pelas quais passou e das quais não deseja passar nunca mais. E para falar dos seus filhos que passavam fome e que agora estão vestidos e alimentados. Ou então para falar da sua esposa que estava triste, de coração partido, e que hoje vê a felicidade e o afeto pelo marido, ambos restaurados. Como é simples essa linguagem. Existe toda uma lógica, uma eloquência nela, que poucos daqueles que têm sentimentos humanos podem resistir. Estes homens que nos acusam não podem dizer que ele deseja a união da igreja e do Estado, porque ele não é um membro da igreja. E nem podem dizer que ele é vaidoso ao falar de si, porque o seu próprio comportamento evidencia que seria melhor que ele não falasse sobre isso. Nem podem dizer que ele fala porque recebe dinheiro, pois ele não recebe nada em troca do seu depoimento. Nem a sua sinceridade pode ser posta em dúvida, e muito menos a sua solidariedade com todos aqueles que procuram persuadir a imitar o seu novo exemplo. Afinal de contas, é certo que ele desejaria não ter passado por tudo isso. Então, eu quero passar esse vídeo para vocês terem ideia do drama do que é uma pessoa viciada. Antes de entrar no nosso Wake, é que tem uma pesquisa que assim, essa questão da campanha e tal, da conscientização, é fundamental também que ela seja feita principalmente nas escolas. Tem uma pesquisa feita na época dessa campanha, de 2001, que tinha uma escola que o uso das drogas era muito grande. Eles começaram a fazer, eles fizeram pesquisa depois dessa campanha, diminuiu-se, se não me engano, em 68% o uso das drogas só naquela escola. Então, a questão, só para você falou, então a questão da conscientização é algo fundamental. Época boa que eles pegavam só contra a maconha, né? Agora é gênero. Geralmente nas escolas se aprende a fumar. É uma verdade. Então, é muita coisa para mostrar aqui, mas o relatório dele mostra isso. Então, tem muitas coisas que estão sendo tentadas e o que funciona eles aplicam. Então, uma dessas coisas que estão sendo tentadas é isso. E que realmente tem muito
Depois eu posso passar o link com as coisas que têm funcionado. Uma é essa, é a campanha educativa nas escolas. Outra é a proibição total de fumar. Você proíbe os jovens de fumarem no ensino médio, etc., a quantidade de proporção de todas as outras drogas cai. Você começa a testar novas coisas e coisas que funcionam, né? Mas estão trazendo aqui para a vítima da intemperança para vocês verem a tragédia que é, né? Gravando, pode falar. Meu nome é Edson, eu tenho 34 anos. Eu uso crack desde os 13, 14 anos. Você começou direto com o crack? Eu comecei a fumar maconha primeiro e depois experimentei o mesclado, né, que é a maconha com crack. E me viciei rapidamente. Comecei a roubar as coisas dentro de casa. Comecei a fazer pequenos roubos, pequenos furtos. E cheguei aí preso, fiquei quase 5 anos preso. Fui internado 8 vezes em clínicas especializadas em tratamento de crack, mas não consegui vencer. Hoje eu estou sendo preso mais uma vez por assalto a mão armada para pagar dívida de crack. Se você que está me ouvindo agora e tiver uma chance de abandonar esse vício, faça isso. Faça isso, porque a minha vida inteira eu não aproveitei, eu não vivi, eu não fui feliz. Eu fui escravo da droga todos esses anos. Consegui parar algumas vezes, a minha vida começou a ir para frente. Fiz cursos, tenho faculdade, tenho família boa. Você é formado em quê? Eu sou formado em veterinário, assim, né? Sou soldador, tenho curso do Senai, torno, fresa. O outro policial falou pra mim que você é filho de um promotor de justiça. Meu pai é Rosário, promotor da comarca de Roseiro, aposentado, agora aposentou há 2 anos. Minha família sempre me instruiu da melhor forma possível. Só que o crack destrói a vida de qualquer pessoa, destrói a vida da tua mãe, do teu pai, da tua esposa, dos teus filhos. Se você realmente tem vontade de parar, tem vontade de... Se nem conheceu essa droga ainda, por tudo que é mais sagrado, nunca experimente, porque a pior coisa que existe no mundo é um vício maldito, que te tira a paz, te tira a sua dignidade, tira a sua liberdade. Estou preso, mais uma vez. Minha esposa, arrastei minha esposa junto comigo para ser presa por causa de um vício maldito. Se você tem um coração, põe na sua cabeça para pensar, não use droga, vá fazer um esporte, vá nadar, vá namorar, vá ler um livro, mas não use droga. Só isso. Você acha que a maconha te colocou no crack? Você acha que é um acesso? Sim, um acesso, porque chegou uma hora que eu fumava tanto baseado por dia que não fazia mais na minha cabeça. Aí eu comecei a querer uma coisa mais forte, foi onde eu conheci o mesclado. Aí um dia não tinha maconha, eu fumei a pedra pura, foi onde foi a minha destruição. Não comece, cigarro, maconha, nada. Tem tanta coisa bonita, tanta coisa boa para viver nessa vida. Tanta coisa que dá prazer. E esse simples prazer momentâneo do crack não vai resolver a vida de ninguém. Você autoriza a gente civil, o vídeo, você falando, publicação do vídeo? Pode. Valeu, velho. Obrigado. Eu espero que esse depoimento seu ajude a salvar e evitar que outras pessoas... Se uma pessoa sair do crack, pra mim já tá valendo. Valeu, velho. Obrigado, né? Só para terminar essa ideia, então pode parecer, olha a tragédia que é uma pessoa que entra no mundo das drogas e não consegue sair. Então a gente pode achar às vezes que a luta está perdida, porque a gente está contra a mão da história, aquele cara cinza no meio da maré verde. Mas como diz T.S. Eliot, não existe causa perdida, porque não existe causa verdadeiramente ganha. Então enquanto existe esperança, a gente está lutando. Ronald Reagan mostrou que era possível baixar as prevalências, nós vamos mostrar também. Obrigado, pessoal.